sobre isso, porque geralmente quem nunca empreendeu e quem está fora do mercado ou deseja começar, o cara ele sempre pensa que a coisa não tem lógica, sabe? Ele sempre acha que a distância entre onde ele está e o sucesso que ele pode alcançar é um caminho meio obscuro. É como se tivessem muitas etapas como se tivessem, não. De fato, existem muitas etapas que ele desconhece. Depois que você trilha, você vê que não tem muito mistério. Então, por exemplo, se você fosse começar de novo hoje, você já teria uma opinião formada qual é a melhor estrutura física para você ter, qual o melhor formato de programa. Qual que é a melhor estratégia para criar a minha base? Para você manter a sua base engajada, você teria a sua melhor estratégia. Tipo de conteúdo que engaja mais, que engaja menos. Tipo de convidado que é mais bacana, o outro cara que não rola, que não emplaca. Por quê? Porque você viveu isso. Então isso para você não é mais obscuro. Se você começasse de novo agora, você já teria uma base. Agora, outra coisa é o seguinte, o mercado muda toda hora. Muda pra caralho. Então isso é normal. O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa, como se tivesse um emprego público e ficasse ali para o resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. E você tem que estar já antenado para mudar antes daquilo que você faz se tornar obsoleto. Você já tem que se antecipar a essa mudança e, de preferência, criar tendência. O Flow criou tendência. Cara, e sabe o que é muito interessante, cara? Essa fase que está acontecendo agora, que, por exemplo, eu conversei com os principais presidenciáveis e tal, já estava previsto, cara. Tem uma galera, assim, existe método nessa loucura toda. Porque a gente sabia onde a gente queria chegar, o que a gente ia fazer em 2022, sabe? Em 2022 a gente tem que conversar com todos os presidenciais. Tem umas entrevistas minhas em 2020 que eu tô falando isso. E você falou sobre isso. Sabe? Então, assim, aí hoje, por exemplo, hoje a BBC fez uma entrevista comigo e, pô, eu não sei, parece que... Eu entendo até, porque são as pessoas que vivem, que estão meio fora desse mundo aqui que eu respiro. Então, eu já... Pra mim não é novidade, na verdade. Eu já sabia que isso daqui, que esse momento ia chegar. E agora é exatamente o que você falou. Agora eu preciso projetar os próximos anos. Perfeito. Na sua projeção, a ideia de vocês foi o seguinte. Vocês queriam se tornar relevantes o suficiente. Exatamente. De forma que vocês não pudessem ser ignorados por candidatos que precisassem divulgar o seu plano de governo. Ou seja, se você se tornasse um veículo dentro de todas as opções que existem, não são poucas, que fosse relevante o suficiente, vocês não seriam ignorados. E vocês escalaram a ponto de se tornarem relevantes. Isso que você falou de criar tendência é interessante, porque imagina que esses candidatos, eles viram esse movimento acontecendo e vieram no Flow e foram em outros programas, assim, mas o interessante é que quando eles vieram aqui, eles acabaram percebendo que é uma puta de uma estratégia boa, né? E aí, agora virou meio que... Agora, caralho, eu vejo uns caras falando que eu preciso de um podcast e tal. Preciso ir lá porque falar o cara com tem alguém. tempo pra conversar, tem tempo pra explicar. Eu acho maneiraço, cara. Eu acho maneiro. Aí tem uns caras que falam assim, pô, como é que você se sente aí com teus concorrentes e tal? E o Podpah, e o Inteligência, e o sei lá quem. E eu falo, cara, pra mim, todo o sucesso deles é uma homenagem ao Flow. Porque, assim, desses aí, porra, todos começaram com a gente aqui, ou pelo menos com uma ajuda nossa. Sensacional. Mas isso é um privilégio. Porra. Isso é um privilégio. Assim, eu não fico puto, não. Pelo contrário. Não, isso é uma homenagem. Tem que considerar assim. Eu lembro quando a gente começou em 1995, a gente fez um curso de inglês para adulto que tinha duração de 18 meses. Então, naquela ocasião, eram tudo curso para criança, para adolescente, cursos muito tradicionais que existiam há 100 anos. Então, os cursos duravam 8 anos de duração, 11 anos de duração. Aquele lá concorrente, que eu não vou citar o nome que você trabalhava, devia ser de 11 anos. Não é? E quando a gente chega com um programa de 18 meses, a gente foi super criticado. Esses loucos aí, não, essa conversa aí, pô, não é possível. Só que a gente cresceu tanto, a ponto de não ser ignorado,
nos tornamos um dos maiores do Brasil e daqui a pouco a gente vê essa turma toda criando curso de 18 meses. Não é de 16, de 17 ou de 19. É de 18. É de 18. Isso... Eu fico dei umas feliz. aulas em curso de 18 meses também. Pô. Aí. Tá vendo? Que já eram derivados, né? Era derivado. Inclusive, é uma coisa interessante mesmo, porque assim, era um mercado que essa outra empresa não estava muito. Era novidade para eles também, e inclusive era um método de ensino diferente. Né? Completamente. Né? Completamente Aqui a gente diferente. ensinava a mesma coisa mais rápido, porque não é nem possível. É um outro caminho. de É aprendizagem. um outro caminho. É. Isso aí. Porra, mas é isso. Caralho, olha os caras ali estão fazendo, tá dando certo, mané. Pô, vamos também. Pô, mas era tu que. Tu que ficava. Era tu que ditava qual que era o método que ia ser utilizado e tudo mais, ou tua parte era entender de venda? Não, mais ou menos. Eu primeiro, assim, quando eu abria o WhatsApp, eu nem falava inglês, Igor. Não sabia falar inglês. Eu tinha 23 anos, cara que vem de periferia, larguei faculdade, nem falar inglês eu falava quando eu comecei a WhatsApp. Eu comecei a aprender inglês bem depois. Mas o meu foco era no desenvolvimento do produto, porque o desenvolvimento do produto, o aspecto pedagógico é um dos aspectos, e obviamente muito importante. Mas ele não é o único aspecto. Porque a nossa sacada na ocasião foi observar que na década de 90, em 1995, logo assim que entrou o Plano Real, muitas empresas internacionais entraram no Brasil. E aí os RHs passaram a exigir o inglês como um requisito para a pessoa ser contratada numa boa empresa, numa grande empresa. Ou seja, falar inglês abria as portas para novas oportunidades e também pagava mais para o cara. Só que o cara que estava no mercado ali de 25 anos, 30, 35 anos, que não falava inglês, ele pensava assim, poxa, se eu falar inglês eu vou ter um emprego melhor. Mas aí ele ia no mercado e encontrava um curso de 10 anos de duração. Pô, 10 anos ele está morto no mercado já. Então, aí é que nós criamos um curso posicionado para adultos. A observância de que, naquele momento, o curso para adultos, que não existia, hoje é óbvio, na época não era. O curso para adultos, num mercado em que o inglês se tornou essencial e que ele aprender em 18 meses o suficiente para ele se comunicar, porque a gente não formava professor de inglês, esse era o ponto. O curso de inglês que dava curso de 11 anos tinha uma finalidade, o TTC, o Teacher's Training, que era para você, não é? Você formar professores de inglês. A gente não formava professor de inglês. A gente ensinava o cara a se comunicar em inglês, porque o que as empresas exigiam é isso, que ele fosse capaz de ler, escrever e falar. Não precisa saber gramática profunda. Não, Você se comunicar. Você lembra do pretérito mais que perfeito? Ó, no meu caso, como eu sou formado em letras e o caralho, eu Você até lembra, lembro. né? E a diferença do adjunto adnominal e o complemento nominal, você lembra? Aí fica pegou, mais né? difícil. Aí ficou mais complexo, né? Precisa estudar de novo. Precisa dar uma lidinha. É. Mas, cara, você é formado em letras, ou seja, você é professor de português, você não usa isso, não lembra. É, Cara, e que diferença faz isso na sua comunicação? Zero. 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 Então, o que acontece? Quando alguém vai aprender um idioma para se comunicar, ele não precisa saber a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Com certeza. Ele não precisa disso. Então, a gente fez, na ocasião, pedagogicamente, o meu diretor acadêmico trouxe uma solução para um posicionamento mercadológico. Meu trabalho era o posicionamento mercadológico e a roupagem do produto. Então, o que foi isso? Curso para adulto, por conta desse momento macroeconômico, mais rápido, porque isso valia dinheiro no bolso do aluno, com um modelo operacional flexível, ou seja, ele pode marcar aulas com horários mais flexíveis, porque o adulto tem dificuldade, com turmas homogêneas, sem criança, porque o adulto detestava a ideia, Igor, de ir para um curso de inglês, sentado lá de uma criança, ser o tiozão da turma e ser o tiozão burro, porque as crianças aprendem mais rápido. Então, ou seja, uma turma homogênea só com público adulto, focado para ele aprender a se comunicar. Então, esse posicionamento, essa roupagem, eu desenhei e trouxe o meu diretor acadêmico, era um executivo contratado, um cara super capaz já na ocasião, e ele viabilizou pedagogicamente esse posicionamento mercadológico. Entendi.